Obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, por estar conosco nessa noite, nesse culto especial da paixão. Que o Senhor fale ao meu e ao seu coração de uma maneira muito especial. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo deles correu a buscar uma esponja e, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para a servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite onde nós louvamos e engrandecemos a vida do Teu Filho. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor é. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e tem feito e prometeu fazer pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nessa noite nós nos reunirmos debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua unção, da Tua autoridade, do Teu poder. Muito obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor é por nós, sabemos que o Senhor se move em nós e sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas nessa noite, nesse lugar. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha nos abençoar, que o Senhor Jesus venha manifestar a sua glória, autoridade e poder na minha e na sua vida. Nessa noite eu gostaria de falar sobre as revelações da divindade em uma hora muito especial, em uma hora de dor, de sofrimento para o nosso Senhor, em que Ele estava pregado na cruz do Calvário. Talvez você já tenha ouvido algo parecido com o que nós iremos falar aqui nessa noite. Não é a minha intenção em ser original, mas é a minha intenção falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas nessa noite. E queridos, o relato tanto do aprisionamento, da última ceia, da traição, do momento de Jesus no Getsemane, ele sendo levado à cruz, os detalhes que são revelados para mim e para você nos 4 evangelhos sobre esse momento, é muito interessante. É muito interessante perceber que cada evangelho ele vai trazer um acréscimo a mais sobre esse período que é muito importante para nós.
Se você está aí comigo, me acompanhando do outro lado dessa câmera, é porque Jesus, Ele fez algo pela sua vida, Ele fez algo na minha vida, Ele se revelou ao meu e ao seu coração. E queridos, nesse momento, nesse texto em que nós acabamos de ler, nós percebemos revelações da divindade de Jesus naquele momento em que Ele estava pregado na cruz do Calvário. No decorrer dos milênios, no decorrer das eras, pessoas têm se perguntado se Jesus era Deus, por que Ele não desceu daquela cruz? Se Jesus era Deus, por que Ele não dizimou com todas aquelas legiões do exército romano? Por que Jesus se permitiu passar por aquele momento, daquela maneira, sendo humilhado, sendo escarnecido, sofrendo humilhações? Mas, querido, no momento em que Jesus estava pregado naquela cruz, Ele se apresentou. Ali foi revelado aspectos da divindade de Jesus. E eu quero falar aqui nessa noite sobre a primeira delas. E no versículo 45 diz que ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Irmãos, note que ao meio-dia escureceu. Alguns poderiam afirmar que era um fenômeno meteorológico, onde uma grande tempestade estava sendo armada. Alguns podem dizer que aquele momento foi um eclipse lunar, ou do sol. Mas, queridos, no meu entendimento, no entendimento de muitos outros teólogos, não que eu me considere um teólogo, mas no entendimento de muitos teólogos, essa escuridão ao meio-dia se deve a um fato, porque Jesus, Ele se revelou durante a sua vida como a luz do mundo, mas aquela luz, Jesus é a luz, estava se apagando, e quando uma luz se apaga, a escuridão ela impera. Naquele momento da cruz, a sua luz estava se apagando, a luz estava morrendo, Jesus estava morrendo, e por isso a escuridão estava tomando conta. Em toda a palavra, nós vamos compreender que Jesus é a luz do mundo, e Ele se apresenta em João 8, capítulo 8, versículo 12, Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, queridos? Amém. Que na minha e na sua vida, nós viemos compreender essa revelação da divindade de Jesus, no momento da sua crucificação, Ele sendo revelado como a luz do mundo. E como Ele foi revelado como a luz do mundo? Quando a luz se ausentou. Queridos, na física, a escuridão, as trevas, ela é simplesmente denominada ou caracterizada pela ausência da luz. E ao meio-dia a luz se foi, o sol se foi, como símbolo de que a luz do mundo estava se apagando. Mas a boa notícia daquilo que estamos compartilhando aqui nessa noite é que a luz voltou a brilhar. Ao terceiro dia, essa luz voltou a brilhar. Jesus ressuscitou, e celebraremos isso de uma maneira muito mais intensa no próximo domingo. E, queridos, uma outra revelação que nós encontramos nesse texto é que Jesus, Ele realmente é o sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida. Jesus, Ele suportou o peso do pecado da humanidade sobre os seus lombos, sobre a sua vida. E nisso, querido, essa revelação da divindade, a revelação desse momento, onde Ele carrega em si o pecado da humanidade, Ele se apresenta como o Redentor da humanidade. Vire para a pessoa que está aí na tua casa e diz assim para ela: Jesus é o Redentor da tua vida. Em nome de Jesus.
Isso é muito importante, querido. É importante, porque eu e você não podemos ter dúvida de que nós éramos merecedores de um destino terrível, de um destino ao inferno, de um destino ao sofrimento eterno, mas por causa do seu amor, porque ele se deixou ser levado à cruz, porque ele se deixou carregar o peso de toda a humanidade. Por causa disso, eu e você fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos tirados das trevas, e como diz lá em 1 João, nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, essa revelação da divindade, ela é muito importante, de que Ele é o nosso Redentor. Aleluia. Outra lição que nós aprendemos nesse texto está no versículo 51. Eu quero pular um pouco detalhes sobre o vinagre, sobre o que deu de beber, até a frase Eli, Eli, lema sabachthani. Quero pular um pouco disso. Eu e você já em vários momentos já ouvimos falar sobre isso. Mas, queridos, eu quero ir para o versículo 51. E eu quero que você entenda uma coisa: quando aquele véu, o véu do santuário, é rasgado em duas partes, de alto a baixo, aquilo simboliza que Jesus, ele dividiu a história, antes e depois dele. Aleluia. Antes de Jesus, havia um véu que separava o homem de ter intimidade com Deus. Havia um véu que separava o santo dos santos do resto da humanidade. Mas Jesus, ele, pelo seu sacrifício naquele momento, ninguém entrou no santo dos santos e rasgou. A Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo. Eu quero trazer detalhes sobre esse véu. Era um véu com uma densidade enorme. Alguns estudiosos afirmam que a densidade desse véu chegava a 10 centímetros de espessura, de grossura, e que ele teria de altura 18 metros. Fala comigo, uau! E queridos, esse véu se rasgou sozinho, porque esse rasgar, ele simboliza que a partir daquele momento, a partir do sacrifício de Jesus, a separação entre Deus e os homens já não existe mais. Aleluia. Hoje, aqui nesse lugar, aí na sua casa, em qualquer lugar, nós podemos experimentar do melhor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós podemos experimentar da comunhão do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro que alguns meses atrás eu contei uma história de que eu estava nadando, né? E eu resolvi dar um mergulho. E eu, às vezes, quando eu vou mergulhar, eu brinco de tentar chegar no fundo, principalmente no mar, e até mesmo testar o meu fôlego. E eu fui, né? Não imagine que eu desci uns 30 metros, nada disso, mas alguns metros foram, e eu encostei o meu pé na areia. E quando eu encostei o meu pé na areia, eu senti a presença de Deus. E eu fiquei, uau, por que isso? Eu vim nadar, eu não vim cultuar, eu não vim buscar a Deus no fundo do mar, eu não vim fazer nada disso. E eu fiquei me perguntando o dia inteiro, por que eu senti a presença de Deus lá no mar? E eu procurei resposta, e o Senhor disse ao meu coração: meu filho, eu falei com você lá naquele lugar, lá no fundo do mar, porque eu queria que você soubesse que não há distância que me separe de mim. Não há distância que possa separar entre eu e você. Querido, quando o véu se rasgou, foi declarado sobre a minha e sobre a sua vida, que eu e você podemos a qualquer hora, em qualquer lugar, experimentarmos
da companhia, da presença, da glória e do poder de Deus. Amém. Amém? Você que está aí do outro lado aí, escreva um amém, por favor, em nome de Jesus. E queridos, o que aconteceu nesse mesmo momento em que o véu foi rasgado? Diz o texto bíblico que o chão tremeu e que as rochas se fenderam, ou racharam, como você preferir. Querido, eu fiquei pensando, qual é o símbolo disso? Qual é o símbolo da terra tremer e das pedras racharem? E queridos, eu me lembrei de uma parábola em que Jesus, ele contando, que quando nós construímos a nossa casa sobre uma rocha, vem as tempestades e nada acontece. Lembra dessa parábola? Sim. E queridos, o que isso simboliza para mim e para você, que muitas vezes em nossas vidas, nós estamos firmando a nossa história em alicerces que podem ser derrubados. Mas quando nós firmamos a nossa vida em Jesus, nada pode nos atrapalhar, nada pode nos impedir de experimentarmos mais do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, com isso eu quero dizer que Jesus é o verdadeiro alicerce. Glória a Deus. Na hora em que ele morreu, os falsos alicerces racharam, para que nós pudéssemos ter na nossa mente e no nosso coração a convicção de que ele é o verdadeiro alicerce. Quando nós construímos a nossa vida em Jesus, podem vir as tempestades, podem vir os coronas, podem vir H1N1, podem vir os males, as pestes, mas nós estamos firmados no Senhor. Aleluia. Confiantes no seu poder, na sua graça, na sua autoridade. Glória a Deus. Querido, se você imagina que esse período freou a igreja, se esse período tem atrapalhado a igreja, eu tenho visto de uma outra maneira, muito pelo contrário. Eu nunca vi a igreja tão ativa quanto agora. Eu nunca vi tanta live de crente para cima e para baixo, não é mesmo, Douglas? Esses dias um amigo meu falou: pastor, eu não aguento mais ver live. Eu falei: mas eu vou fazer uma. Ah, tu eu vou assistir. Assista a mim, irmãos, por favor. Ouve o seu pastor. Mas é tanta live que nós ficamos perdidos. É ou não é verdade? Mas a igreja, ela nunca deu tanta cara a tapa quanto agora. E querido, em nome de Jesus eu quero profetizar que nós nunca colheremos, nós nunca teremos uma colheita tão grande quanto nós teremos daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo na igreja. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque a igreja está aprendendo a voltar à essência, a se firmar no verdadeiro alicerce. Nós estamos jogando os dogmas, nós estamos jogando o denominacionalismo de lado. E o que está restando é o evangelho puro, o evangelho firmado na palavra. E o que não está firmado na palavra, que vai embora em nome de Jesus, para que aquilo que é verdadeiro prevaleça, para que aquilo que é verdadeiro aconteça, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Versículos 52, 53, vai falar de um fato muito curioso, que só é relatado no Evangelho de Mateus, que ao mesmo tempo em que o véu rasgou, a terra tremeu, as rochas racharam, mortos ressuscitaram. Diga comigo, uau! Uau! E sabe por que isso aconteceu? Porque nesse momento foi revelada a divindade de Jesus, onde Ele é a ressurreição e a vida. Amém. Ele tem o poder de ressuscitar.
Só Ele tem o poder de levantar os mortos, como Ele fez com Lázaro, e como Ele no dia da sua morte levantou várias pessoas que estavam mortas. Irmãos, eu quero que você guarde no seu coração que Jesus, Ele é a ressurreição. Amém. Irmão, sabe o que me faz sair de casa hoje, estar aqui? É saber que, mesmo que o pior venha acontecer na minha vida, um dia eu ressuscitarei com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele prometeu. Aleluia. João capítulo 11, versículo 5, Jesus ele declarou enquanto estava vivo, enquanto andou com os apóstolos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Você quer ver um versículo? Você quer ver esse versículo? Você quer ver as pessoas citando esse versículo quando um crente morre? A um velório de um crente vai estar esse versículo na ponta do caixão. Não é verdade? Por quê? Porque essa é a nossa esperança de que Jesus ele é a ressurreição e a vida. Ainda que eu e você venhamos morrer, nós ressuscitaremos com Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, em último lugar, Ele é o Filho de Deus. Essa foi a revelação que não foi feita por um ato, mas o conjunto do ato, de todos esses atos que nós relatamos até aqui, houve naquela morte uma conversão. A Bíblia fala que o centurião, ao ver tudo aquilo, vendo o terremoto, tudo que passou, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Irmãos, imagine você assistindo essas cenas, você testemunhando o céu escurecer, a terra tremer, as rochas racharem. Imagine você testemunhando tudo isso, e você ter sido uma das pessoas que tivesse pregado aquela pessoa na cruz. Ao ver tudo aquilo acontecer, aquele homem, ele deve ter colocado a mão na cabeça e falando: que besteira eu fui fazer. Irmãos, nós nada sabemos, a Bíblia não fala mais nada desse centurião, mas na tradição da igreja cristã, fala que esse homem se converteu, e ele se tornou um cristão muito relevante. Ele se tornou alguém que propagou o Evangelho, e por levar tão a sério o Evangelho, ele foi martirizado. Eu quero que você entenda que aquilo que eu acabei de falar não está na Bíblia. Isso é parte da tradição cristã, dos primeiros cristãos. Mas, querido, isso me leva a imaginar que realmente tudo aquilo que ele presenciou levou a ele ter uma vida radical com Jesus. Queridos, estamos nesse feriado, estamos nessa Páscoa diferente de qualquer outra que nós já vivemos. Eu não me recordo de não celebrar a Páscoa com os meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, querido: nós podemos estar distantes, mas tem um nome que nos une, tem um nome que nos faz nos sentirmos cada dia mais pertencentes a algo que é o nome de Jesus. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Querido, foram essas revelações que ocorreram no momento da crucificação. Foram essas as revelações que ocorreram no momento em que Jesus estava pregado no madeiro. Querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Essa é uma época de encenações, se bem que esse ano não.
em que esses momentos eles são repetidos, repetidos e repetidos, mas nós nunca paramos para receber esse rema em nossas vidas, de que Ele é a luz do mundo, de que Ele carregou o meu e o teu pecado juntos, e Ele suportou, e Ele foi pregado naquela cruz. Irmão, vou ser bem sério para você, eu não consigo dar conta nem dos meus pecados, e Jesus deu conta do meu, do seu, dos pecados da humanidade inteira, de toda a história da humanidade. Ele suportou aquele peso, o peso do pecado naquele momento, na cruz do Calvário. É uma revelação que precisamos compreender. Ele dividiu a história, ele separou o antes e o depois, ele fundou ali naquele momento uma nova aliança, ele fundou naquele momento o período da graça. Nós não somos mais conduzidos por uma lei, nós somos conduzidos pela graça de Jesus. Aleluia. Nós não somos mais convencidos pelos erros que nós cometemos, ou por termos a lei dizendo quais são os nossos pecados. Não, nós somos corrigidos porque a graça nos leva a nós refletirmos e meditarmos sobre o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Ele é o verdadeiro alicerce, eu preciso estar firmado nele. Glória a Deus. Construa a tua vida em Jesus. E Ele é a ressurreição. Ah, querido, que imagem, que cena esses irmãos assistiram. De pessoas que já estavam mortas, sendo ressuscitadas. Glória a Deus. Um dia experimentaremos essa ressurreição. Amém. A ressurreição dos nossos corpos. Aleluia. Para sermos glorificados. Não tenho tempo para explicar, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Ele está se revelando ao meu e ao teu coração. Amém. Que Ele seja a pessoa mais importante da sua vida. Que Ele receba a tua adoração hoje, amanhã, domingo e por toda a sua vida. Amém. E Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Que tira o pecado do mundo. Amém. Queridos, sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos ao nosso Redentor, Jesus, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Oremos nessa hora. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós somos gratos por estarmos aqui nessa noite. Nós somos gratos por separarmos esse tempo. Nós somos gratos porque a Tua Palavra, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. A Tua Palavra, ela é capaz de transformar, ó Deus, quem nós somos. Vem Espírito de Deus, vem Senhor amado, vem nos conduzindo a essas revelações, que não seja apenas um conhecimento que temos em nossa mente de quem Tu és, mas que possamos experimentar dia após dia a Tua luz, a Tua glória brilhando em nossos corações, brilhando em nossas vidas, que possamos ser gratos a Ti por aquilo que o Senhor suportou naquela cruz, pela minha vida, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos. Senhor, obrigado por ter vindo e o Senhor ter dividido a história. Obrigado por esse véu ser rasgado. Obrigado pelo livre acesso que nós temos à presença do Pai. Obrigado, Senhor, porque
Tu és maravilhoso, Tu és justo, Tu és bom. Obrigado por ser o meu verdadeiro alicerce. Obrigado, Jesus, nós te bendizemos nessa noite. Nós te louvamos nesse lugar. Tu és maravilhoso, Tu és justo, Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória ao Senhor. Vamos adorar em nome de Jesus. Pai, me dê tua paz, e o vento cessará ao ouvir te chamar. Domina céus e mar, e a tempestade em mim pode ouvir, se acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, as trevas elas vão embora, elas se dissipam. Jesus venceu tudo. Amém, meu querido? Eu quero, antes de encerrar, dar um aviso. Próximo domingo, às 19 horas, nosso culto aqui de celebração da Páscoa. Se preparem, e nós também teremos a ceia nesse próximo domingo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir na sua casa preparar o suco de uva, né?
né, os pedacinhos de pães e nós iremos celebrar a ceia. Nós aqui, vocês aí, mas, querido, em nome de Jesus, façamos isso em memória do Senhor. Eu quero convidar você, durante a celebração da ceia, né, se você puder tirar uma foto, mandar para a gente, mandar no grupo do Facebook, no nosso Facebook, para nós divulgarmos. Querido, curta lá o Instagram, seja um seguidor da igreja no Instagram. Nós temos poucos seguidores no Instagram, vai lá, por favor. É dessa maneira que hoje em dia nós estamos sendo igreja. Eu não sei por mais quanto tempo nós iremos ficar desse jeito, mas de maneira nenhuma nós iremos parar, nós seguiremos adiante para a glória de Jesus. Amém? Eu quero mandar um abraço a todos vocês, a todas as famílias, todos vocês que estão me assistindo. Que Deus abençoe você. Fique na paz de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso amado Pai Celestial, a graça e salvadora de Jesus Cristo, as bênçãos, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe.